Olá, sejam bem-vindos ao Girls to Run. O podcast de corrida que é o seu melhor amigo na sua running era. Eu sou Mariana Real. E eu sou Marcela Fante. Nós somos duas corredoras, mas acima de tudo, nós somos mulheres. Nesse podcast, iremos falar sobre diversos temas relacionados ao mundo da corrida e ao universo feminino, acompanhadas de convidadas incríveis. Inscreva-se no canal do Estema e acompanhe a gente no Spotify e nas redes sociais para ficar ligado em todas as novidades. Esse podcast é patrocinado pela Lupo Esporte e está sendo gravado no estúdio Estema. Hello, this is the pod for your running era. I said, run when you hear that. You better run when you hear that. I said, Run when you hear that. You better run when you hear that. I said, run when you hear that. Run when you hear that. Aqui, a gente fala sobre corrida, mas também sobre tudo que atravessa a vida de mulheres que são movidas por paixão, disciplina e coragem. E hoje o nosso papo é sobre transformar rotina em potência. Falar de sonho, mudança de país, vida corporativa e, é claro, triatlon, que é quase uma metáfora para resiliência. Porque enquanto muita gente espera o momento perfeito para começar algo, tem mulher que cria o seu próprio momento. Ajusta a vela e vai literalmente pro mar. Quando a gente fala de encaixar treinos, carreira e vida pessoal, imagina você fazer isso passando uma boa parte em cruzeiros. Pois é, bora começar o episódio de hoje? E pra gente bater esse papo, a gente trouxe uma pessoa que representa exatamente essa vida em movimento. Hoje a gente tá aqui com a Bá, que é uma amiga minha, a gente se conheceu como estagiárias na Nestlé muito tempo atrás, e que sempre teve essa característica linda e que eu admiro muito, de ser uma pessoa dedicada. Quando ela coloca uma ideia na cabeça, ela faz acontecer. Bá, ela mora em Miami, ela é triatleta, tá treinando pro 70.3, trabalha na Ambev e em um dos negócios mais diferentes que a gente já ouviu, que é gestão da marca dentro de um cruzeiro. Ou seja, ela vive viajando, vive no mar, vive mudando de hotel e de país, e mesmo assim ela consegue manter uma rotina de treinos que faria muito corredor desistir no primeiro perrengue. Mais ou menos, às vezes. Seja muito bem-vinda! Obrigada, tô muito feliz, obrigada por me convidarem. Então, a gente que tá super feliz de você poder compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. A Má fala muito de você. É mesmo. Eu falei, quando você veio pro Brasil, eu falei, não, vamos encaixar a Bá na agenda, que eu acho que ela tem bastante coisa legal pra compartilhar com as É nossas diferente, é bem diferente, assim, com a questão do trabalho e a área que eu trabalho sendo muito diferente. Então, eu fiquei super feliz com o convite. Boa. E pra gente começar, a gente sempre começa aqui com uma pergunta pras nossas convidadas, que é você contar um pouquinho pra quem tá escutando você, quem é a Bárbara dentro e fora da corrida? Eu acho que a Bárbara dentro da corrida e do triatlon, né? Porque na verdade não existe a Bárbara corredora sem o triatlon, porque eu venho do ciclismo, eu não vim da corrida. Então eu acho que a Bárbara na corrida, ela é uma Bárbara muito focada, é uma Bárbara quieta, silenciosa. E na verdade eu fora da corrida eu sou o oposto disso. Eu acho que eu sou a 1 milhão por hora o tempo todo, eu multitask o tempo todo. E acho que quando eu tô dentro do esporte é um momento onde eu tô fazendo só aquilo. E é um dos poucos momentos no meu dia onde eu tô fazendo só uma coisa. Então, acho que essa é o paralelo dentro e fora. E você acha que isso te ajuda, inclusive, o esporte, ele é esse local que faz a Bárbara, talvez mais agitada, ficar mais Total, centrada? assim, é o meu lugar de descanso, é o esporte. Eu acho que me ajuda no dia a dia, me ajuda a cumprir tantas tarefas, a fazer tantas coisas, porque eu tenho esse momento de descanso, porque minha cabeça meio que não para em nenhuma hora do dia. Acho que como mulher que vocês são e que entendem a questão do multitask, né? A gente tem muito disso. É um descanso, é um relax, é um momento onde eu paro pra fazer o que eu amo mesmo e fico focada só nisso. E por ter isso, obviamente que eu volto com a cabeça mais clara para as atividades milhares que a gente tem pra fazer no dia. E Bá, antes da gente gravar esse episódio, a Má já tinha comentado comigo que sua trajetória é um pouco diferente do que a gente costuma ouvir aqui, porque a maior parte das nossas ouvintes são corredoras e depois ingressam no triatlon, mas você fez um movimento diferente. Conta pra gente como é que a corrida não, né? O ciclismo entrou na sua vida e depois como é que você partiu pras 3 modalidades. Então, o ciclismo, ele cresceu muito em Miami durante a pandemia. Tá. Assim, acho que aconteceu em alguns lugares, em Miami foi um dos lugares. Porque era uma das poucas coisas que as pessoas podiam fazer fora de casa, né? Então, cresceu muito. E aí, vários amigos meus começaram a fazer ciclismo e eu falei, gente, tô me sentindo meio excluída, acho que eu quero ir. E aí, eu peguei tudo emprestado. Eu falei, cara, não vou investir num esporte carésimo, né? Vamos ser Lá é honestos. tão caro quanto aqui? Tão caro quanto aqui. Falei, não vou investir, não sei nem se eu vou gostar.
Fui catando coisa emprestada de todo mundo. Tive amigos maravilhosos que me emprestaram literalmente de meia a capacete a bicicleta. E aí eu comecei. E aí, quando eu comecei no ciclismo, eu tinha meu grupinho ali de ciclismo. E a gente falou, e se a gente... Um deles falou, né? E se a gente fizesse um triatlon, um sprint? Pô, a gente consegue, né? A gente pedala várias horas, a gente já tava, né, evoluindo e pedalando mais horas. Falou, não deve ser tão difícil. Obviamente que era tão difícil, né? Começamos a treinar, falamos 3, 4 meses aí pra fazer um sprint. Começamos a treinar e no fim das contas eu fui sozinha. Nenhuma das pessoas que falaram que iam, acabaram indo. E eu falei, bom, eu já tô inscrita, eu já tô treinando há 3 meses, eu vou. O pior que vai acontecer é, eu odiar. Eu realmente odiei a prova. Eu passei muito perrengue, passei muito nervoso. Foi essa que você desistiu? Não foi a que eu não terminei. Eu terminei essa prova, mas assim, eu sofri muito. Eu não tinha noção. Mas o que aconteceu, você acha? Eu acho que, assim, primeiro, assim, eu treinei sozinha, com vozes da minha cabeça, né? Não tinha um acompanhamento correto. Segundo, eu tinha ido pouquíssimas vezes para águas abertas. Tá. Nadava em piscina. Isso é legal de falar. Então, assim, quando eu cheguei lá, era um lago feito pelo homem, né? Assim, não era um lago natural. E água preta. Eu pulei na água. Na hora que eu pulei na água, eu falei, mano, eu não vou conseguir sair daqui. E foi uma sensação horrível. Eu levei um tempão, sei lá, papo de quase 30 minutos para sair da água para percorrer 750 metros. Para você ter uma ideia de comparação, eu faço mais ou menos uns 38, 40 minutos, hoje 1.800 metros. Então, eu fiquei naquela água muito tempo, panicando, segurando em prancha, querendo chorar, mas eu falei, eu vou sair daqui. Saí da água, engoli muita água. Então, quando eu cheguei na bike, assim, minha barriga tava desse tamanho de água de rio, né, de lago, sei lá. Então, foi uma prova, assim, que eu sofri, e na hora que eu fui correr, eu era 0 preparada pra corrida. 0. Então, fui correr os meus 5 quilômetros ali, queria parar pra andar, fiquei me sentindo meio mal, falei, cara, que coisa horrível isso que tá acontecendo, eu tô odiando essa prova. Só que aí aconteceu uma coisa. Uma pessoa parou pra me ajudar. E assim, essa pessoa mudou toda a minha visão do esporte e me fez amar o triatlon. Eu tava correndo e eu falei, eu vou parar, vou encostar aqui. Passou uma senhora, assim, quando eu digo senhora, tá? Seus 70 e poucos anos. E ela pegou no meu braço e falou, você não vai parar, a gente vai junta, falta só uma milha. Uma milha é 1/3 da prova, né, ainda da parte de corrida. Falei, bom, falta só uma milha. Ela falou, eu vou conversando com você até a linha de chegada. Ela foi conversando comigo até a linha de chegada. Me contando que ela tinha acabado de fazer a maratona de Nova York. Então, ela já era uma pessoa experiente na corrida, né? Tinha acabado de fazer a maratona de Nova York. Contou o nome dela, quanto tempo ela era casada. Tentando ali me distrair. E ao longo que eu fui vivendo isso, eu fui percebendo várias outras pessoas se ajudando na prova. E quando eu terminei, eu falei, legal, foi horrível. Quero fazer outra para que seja legal. Foi, assim, o sentimento da vibe da prova, daquele ambiente. Você olha, você vê adulto, criança, todo mundo junto. Normalmente, nas provas dos Estados Unidos, eles têm uma prova para as crianças antes. Ai, que legal. Então, tem um mini triatlonzinho para as crianças. Então, vai todo mundo com a família inteira. E essa vibe, assim, me fez querer voltar e continuar fazendo. E eu voltei. Caraca. E disso, agora para um 70.3. Isso foi quando, amiga? Isso foi 2021, final de 2021. Já tava no pedal há um tempo, então. Já tava há 1 ano e pouquinho. Por isso, né, a ideia de que, parecia muito fácil, a gente consegue, mas é muito mais que isso, né? E você fazer as coisas da sua cabeça, não é, né, um mundo ideal. A gente, né, existem aí profissionais qualificados por um motivo. Porque você precisa de uma evolução, e é isso, eu cheguei na corrida completamente despreparada, achando que eu tinha fôlego porque eu pedalava, e são modalidades completamente diferentes. Eu acho legal também um ponto que você trouxe da natação em águas abertas, porque eu acho que a natação começou a ser um esporte muito mais explorado ultimamente, e tem muita gente que às vezes não faz uma metragem tão alta em piscina e já vai pra águas abertas achando que é a mesma coisa, e cara, é outra história, assim, se você vai
Pra lago já é difícil, tipo, acho que tem essa questão da visibilidade que traz realmente um pânico. E também tem muita gente, né? A galera se bate, isso é uma coisa que não acontece normalmente em corrida, né? Você não sai batendo nas porradaria. pessoas. Exato, é porradaria. Dependendo da prova, é porradaria. É porradaria, e eu não sabia disso quando eu fui pra minha primeira prova. E também acho que tem a questão, tipo, em mar, da ondulação, assim, chega a ser perigoso. Então, acho que isso que a Bá trouxe é legal da gente ter em mente, que, assim, não saiam de uma piscina pra águas abertas pra uma prova, Não assim, sem negligenciem, preparo. né, Não É, negligenciem. não entendam como sendo algo mais fácil do que é. Principalmente se isso for mar aberto, porque o mar é perigoso. A natureza não perdoa. Acho que a gente tem que ser respeitoso quando, né, estamos invadindo a natureza, basicamente, de certa forma. Então, acho que a gente tem que levar isso a sério. Eu não levei e eu paniquei. E existiu uma outra situação também de uma corrida que foi uma... eu tive um ataque de pânico na água e eu precisei desistir. Na verdade, eu classifiquei para o campeonato nacional. Que legal. Lá nos Estados Unidos. E eles fizeram em Atlantic City. Era sprint a distância? ou Era olímpico. Olímpico. E eu entrei na água. A visibilidade estava muito ruim aquele dia. Tinha muita neblina. Então, fora da água não dava pra ver nada. E dentro da água, de novo, uma água bem escura. Então, quando eu entrei na água fria, eu paniquei. Eu tentava nadar. E aí, eu escutei a bateria de trás vindo. E era uma bateria de homem. Mas não é que eles passaram por cima de mim. E, assim, eu nem vi, eu não entendi o que aconteceu. Eu só vi que eu tava meio que afogando um pouco. Os caras passando em cima de mim. Obviamente, não por culpa deles, eu que estava no meio do caminho, porque eu fiquei tão pra trás que a deles me alcançou. E a visibilidade estava tão ruim esse dia que eles cancelaram as outras baterias até diminuir a neblina. Só que quem já estava na água já tinha começado e já era. E eu saí de jet ski esse dia, pedi pra sair e fiquei extremamente frustrada, obviamente. Mas também, de novo, foi falta de preparo meu. Quantas vezes eu tinha entrado em águas abertas, em lago, em águas mais turvas. Eu não fiz esse preparo corretamente. Então, acho que, né, um pouco culpa minha, no fim das contas. Foi depois desse que virou uma chavinha sua, porque eu lembro muito desse dia de você, porque a Bá postou um pouco nos stories que ela tava indo, postou lá e depois você apareceu você foi pra academia, você apareceu na bike, você tava muito emocionada. Apareci chorando. Na academia, porque falei, bom, eu vim pra academia tentar queimar um pouco do carboidrato que eu comi ontem, né, porque a prova moeu pra mim. Eu fiquei 12 minutos na água. Não é nada. E eu me senti super fracassada, assim, sabe? Só que, de novo, eu acho que eu tenho uma coisa muito minha, que é a derrota, ela normalmente ela não me derrota. Ela me faz querer provar que eu consigo. E assim, eu voltei, aula de natação, presta mais atenção, né? E aí eu fui tirando essa nhaca de água mesmo. E acho que várias pessoas me ajudaram nesse processo também. Pessoas mais experientes que começaram a nadar junto comigo, me levar mais para mar aberto, para tirar esse sentimento de medo, de pânico. O meu próprio treinador da época, Fábio, essa é pra você. Ele me ajudou muito, fazia quase que uma terapia comigo no telefone. Antes de você ir pra prova, entra na água do lugar da prova, no dia da prova. Fica 10 minutos ali sentada, sentindo a água, sentindo a natureza. Não é toda a prova que deixa você entrar na água antes, mas e isso fez toda a diferença. Então, agora, sempre que eu posso, eu tento, antes de prova, entrar na água antes. Seja um dia antes ou no dia da prova mesmo. Pra meio que já fazer esse contato com a natureza ali, fazer uma amizade. Pra perder o que eu acho que acontece comigo e com muita gente é o susto de quando você entra na água. Aí seu coração para e é muito difícil você conseguir recuperar de novo aquela respiração, porque aí você já entra ofegante, aí você começa a sofrer um pouco e aí você faz toda essa natação meio que lutando. Então acho que fazer esse momento ali de conexão tira um pouco desse susto de quando você entra dentro d'água. E hoje em dia você sente que ainda é sua pior questão, né? Quando você vai encarar uma prova, mas hoje... Até porque eu não gosto, tá? Então, sendo bem honesta, das 3 modalidades é a que eu menos gosto. Então, já não é uma modalidade que me dá o mesmo prazer que as outras. O treino, pra mim, já é um treino que exige muito mais de mim, não só fisicamente, mas psicologicamente. Porque pra mim já é
Aí tem que pôr maiô, aí tem que Eu pegar sou o carro, exatamente tem isso. que ir pra piscina, tem que não sei o quê. Aí você vai colocando vários empecilhos. Então, quando você faz, na verdade, seu senso de recompensa é muito maior do que as outras, porque você já passou por 20 etapas do não Aham. pra chegar naquela piscina. Mas é de longe a minha pior modalidade, é a minha modalidade que eu tenho mais dificuldade, que eu, né, sofro mais. Então, E como foi sair dessas experiências e agora tá partindo... Esse é o primeiro 70.3? não, eu fiz um em julho agora. Tá, como é que foi, Foi então? meu primeiro. Foi muito legal, eu me diverti muito. Eu acho que eu escolhi uma prova. Eu escolhi a natação fácil, tá? Então, eu não vou mentir, eu escolhi a prova por ter uma natação conhecida como fácil, porque é Qual prova que foi mesmo? Oregon. Oregon. Porque ela é uma natação, como fala? A favor da correnteza. Ah, legal. Então, é uma natação muito rápida. Então, Uhum. como eu falei, eu normalmente nadaria essa distância em 38 minutos, eu nadei em 22. Que? Então, tipo assim, não é que é rápido. Meu, é uma montanha-russa. Você entra na água, a correnteza já te leva quase que sozinha. Não é mar, é... Não, é rio. Uhum. É rio. E então eu escolhi justamente por isso. E a prova em si é uma prova super bonita. É uma prova gigante. Uhum. São 2.200 pessoas. Nossa. Então, pra você ter uma ideia, acho que no Rio, aqui, tiveram 1.100 inscritos. Nossa, é imensa. É imensa a prova. É muita gente. O começo é um rolling start, então pula de 2 em 2 na água. Então, o começo demora muito pra começar. O que é um problema se é um lugar calor, mas eu também escolhi um lugar que não é muito calor. Então, foi uma prova ótima, fui super feliz na minha prova. Tanto que eu vou fazer de novo. Mas agora eu vou fazer outra em março. Aí vai ser o meu próximo desafio, que eu ainda não contei, mas acho que quando isso for ao ar já vou ter contado, que vai ser Panamá. Ai, que legal. Eu vou fazer Panamá e pela primeira vez eu vou fazer com companhia. Porque desde sempre eu só fiz prova sozinha. Inclusive desde o primeiro dia que eu fui fazer, né? Que era pra ser um grupo e eu fui sozinha. E dessa vez eu vou em galerinha. Meus amigos daqui de São Paulo vão Que todos demais. e a gente vai pro Panamá. Sabe uma coisa que eu tava pensando? Você comentou que a prova é fria. Eu acho que eu tenho muito acompanhado triatletas que fazem prova no Brasil e normalmente são provas quentes. Como é que é sair da água fria e pegar a bike? No frio? Como que você faz? Então, a minha prova era um pouquinho mais fria. Ela não chegava a ser frio. Tá. Eu passei um pouco de frio na bike. Mas você vai com roupa de borracha? Total, assim? Na água? Na natação? Sim. Tá. Full, manga comprida. Uhum. A minha água tava um pouco fria. A temperatura do lado de fora tava uns 15 graus na hora da largada. Então, na hora que você... Na verdade, pra mim, é pior na hora que você sai. Tá. Que tava um pouco frio e você sobe na bike e você fica tomando vento na cara e você Exato. tá inteiro molhado, né? Uhum. Então, essa é a pior parte. Mas depois também você vai aquecendo e foi passando e foi ficando mais amena a temperatura. Ah, Então, legal. lá foi esquentando. Nada a ponto de ficar quente, que Uhum. nem as provas daqui, né? Eu vi o pessoal em Aracaju aí, meu Deus, essa Exato. tava quente. Panamá vai ser uma prova muito mais quente do que Oregon, Uhum. e úmida também. Mas acho que o perrengue é mais o você tá molhado, mas aí a hora que seca, aí já vai. E não coloca corta-vento? Você pode colocar, não tem nada que diga que você não pode Uhum. usar, mas eu fui sem mesmo. Eu acho que é pior eu ter que querer tirar no Uhum. meio da bike do que eu que- passar aquele friozinho durante um tempinho. A não ser que realmente seja uma prova em lugar frio. Tá. Então, por exemplo, eu tava olhando uma prova no Chile, Uhum. agora, que ela foi agora nesse fim de semana passado. É uma prova fria. Lá Uhum. você tem que estar de roupa de frio, porque inclusive é inverno. É uma temperatura realmente... Fica muito difícil você terminar a prova se você não tiver inteiro coberto, Entendi. basicamente. Entendi. Agora até o Paulo, né, que é do canal Estema, ele vai fazer a Patagônia Patagon Man. Ultra, o Patagon Man. Ele já passou, o Iron Man já... Já ele- ficou fichinha. Aí ele vai, eu nem imagino como é que deve ser, então... Bom, deve ser lindo, porque lá na Maravilhoso. Patagônia deve ser, maravilhoso. Mas é isso. É raça. deve ser Eu bem frio. gosto de frio, mas eu gosto de frio com toda a minha roupinha de neve, Exato. né? Ali toda prontinha pro esqui. 10 camadas de roupa. Não sei se eu iria gostar de uma prova muito gelada, não. E até um pouco antes, né, da Bárbara, no ciclismo, desse mundo do triatlon, você sempre gostou de esporte? Sempre. Sempre. A vida toda eu fiz esporte. Eu era sócia de um clube aqui em São Paulo. Então, a vida toda, né, saía da escola, ia pro clube, fazia 200 tipos de esporte diferente. Eu joguei handball durante muito tempo.
E aí, depois de adulta, eu sempre comecei a procurar esporte mesmo, assim. Academia, faço porque tem que fazer fortalecimento. É o que também, né, não vamos ser hipócrita, é o que deixa esteticamente o corpo do jeito que eu gosto, né? A gente tem também a parte de longevidade, que você precisa fortalecer. Mas é chato, né? É chato ir na academia. Então, eu sempre procurei o esporte como uma segunda opção de incrementar um pouco mais. Então, né, já fiz luta, E a Bárbara, a gente tênis. fazia lutinha na Nestlé. A gente fazia taekwondo. Aliás, a gente tava falando isso, muito Z, Muito, que, tipo, dentro da Nestlé tinha taekwondo, mas tinha, Fazia. e a gente fazia. Dentro da Nestlé? Dentro, porque tinha uma academia, Nossa, e aí tinha pilates, tinha que chique. yoga achei chique. e taekwondo, Por por alguma algum razão. motivo. E a Bárbara gente era super muito fazia. boa. Eu amava, amo muito. Era muito Você boa. gostava, amiga? Eu gostava bastante, mas eu não era boa. A Bá, ela era boa. É porque era uma Era aula por da- muito divertida também. Era muito legal. Eu não sei se era um taekwondo tradicional. Porque depois eu continuei fazendo taekwondo e era meio parecido. É que, obviamente, a gente não Usava... lutava, né, é. entre uma e outra. Era mais com as Aham. manopla que Era um chama? acessóriozinho, a gente tinha os- que dar uns saltos, uns chutes rodantes. Aí você roda, pula. Gente, era muito legal. Mas é bem... Eu amava. Eu também, eu curtia. Eu tenho uns vídeos ainda fazendo essas coisas, porque eu continuei depois muito tempo fazendo luta. Depois eu comecei a tentar jogar tênis, mas eu sou muito ruim. Mas eu adoro. Mas é que é muito difícil arranjar alguém que queira jogar comigo, porque eu sou muito ruim. Mas é isso, eu adoro esporte, acho que complementa muito bem a questão da atividade física. E é muito mais legal do que você ficar indo só pra academia, né? Sim. E assim, esporte coletivo, adoro também. Me chame pra jogar coisas em grupo. Provavelmente eu vou brigar com você, a gente vai tretar, vai... Você é competitiva. Muito. Tipo, muito. E como é que... E você era boa, tipo, handball, essas coisas nos esportes coletivos, ou... Eu acho que eu era boa no handball. Eu jogava polo aquático também, mas no polo eu já não era tão boa, porque aí vinha a natação, que eu precisava saber nadar e eu não nadava muito bem. Mas que era basicamente um handball na água, né? Então a parte do jogo, assim, eu curtia muito, mas como tinha que nadar bastante, não era meu favorito. No handball eu era boa, eu competia, a gente participava de campeonato, e eu curtia muito, 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 muito. E saindo um pouquinho, né, agora da Bárbara no esporte, eu queria entrar um pouco também na sua trajetória de carreira, mas também o primeiro passo, né, que foi essa mudança pra Miami. Você já tá morando fora, na verdade, nos Estados Unidos você já mora há bastante tempo. Total, Estados Unidos, uns 11 anos. Conta um pouquinho, como é que surgiu esse sonho? A gente tava na Nestlé, quando a Bá me falou na academia, eu lembro até hoje, porque a gente ia na academia juntas, que você queria ir pra fora, e assim, ela só queria ir pra fora. Eu só cismei que eu queria ir pra fora. E ela tava indo numa... E assim, aquela coisa, né? Fomos efetivadas, Nestlé, ainda aquele pensamento de, nossa, multinacional, a Bá ia super bem, você trabalhava em marketing com chocolates. Sim, Então, assim, fui chocolates, biscoitos. marketing lá, trabalhar com marketing de chocolate na Nestlé era, tipo, sonho de todo mundo que trabalhava em marketing lá. E você realmente virou eu vou sair, não ligo, eu quero ir pra fora. Eu entrei, tipo assim, coloquei na minha cabeça que eu queria. Muitos dos meus amigos foram na época de escola ou na época de faculdade fazer intercâmbio. Eu acabei não indo. Na época, não era uma opção financeira para os meus pais eu fazer um intercâmbio assim tão caro e tal. Então, acabou que não fiz nesse momento que todo mundo fez. E aquilo sempre ficou na minha cabeça. Eu sempre soube que eu era meio, tipo, assim, do mundo, sabe? Eu sempre falava pra minha mãe, eu quero ser poliglota, eu quero ser diplomata. Tipo, eu sei que muita criança fala isso, né? Mas eu realmente tinha essa coisa. E em algum momento eu falei, gente, eu vou. Tô juntando um dinheirinho aqui no trabalho, eu vou. A gente já tinha sido efetivado há mais ou menos... Eu já tava efetivada há 1 ano e pouco. 1 ano e meio, acho que quase 2. E aí eu falei, bom, tô juntando aqui esse dinheirinho, vou. Aí conversei muito, minha irmã me ajudou a escolher o lugar, acabei decidindo ir pra Nova York, fazer um curso na NYU. E foi isso, eu avisei lá no trabalho, falei, gente, eu vou. Na verdade, eu avisei com muita antecedência, eu dei um aviso prévio absurdo de 4 meses pra eles, mas até com medo deles me mandarem embora antes, e eu precisava do dinheiro, né? Eu assim, gente, tá aqui meu aviso prévio, por favor, não me mande embora, porque eu preciso pagar esse intercâmbio com esse dinheirinho. E aí eu fui pra Nova York e de lá as coisas foram
foram andando pra mim. Eu fiquei quase 7 meses em Nova York. Voltei. Ah, você chegou a voltar, Eu né? voltei. Eu voltei empregada. Uhum. Eu fiz todo o processo seletivo e voltei com uma proposta de emprego em um concorrente da Nestlé. Uhum. Como nada acontece por acaso, eu detestei trabalhar lá. Não gostei muito. Nem era nada. É que eu acho que também a minha cabeça estava em outro lugar. Uhum. Eu amei muito morar fora e a minha cabeça. Eu voltei muito triste. Eu sei que todo mundo volta de intercâmbio muito triste, mas eu voltei extra triste. Então, não estava encaixando naquele trabalho. Eu não estava me achando mais aqui. Passei 6 meses aqui e fui embora de novo. E aí as coisas foram começando a andar. Não vou falar que, né, foi fácil. Acho que para ninguém que muda para fora com um sonho, a questão de visto Uhum. e toda essa situação que todo mundo tem que passar, né? Você volta passos atrás da sua carreira, porque ninguém vai te contratar no mesmo nível que você estava aqui, a não ser que você seja transferido Uhum. ou expatriado. Então, você volta passos atrás, é um choque de Quando você humildade. voltou, você foi pra Miami já direto, você não Fui voltou pra Miami, Nova York. não voltei pra Nova York, fui pra Miami direto. Na época, eu tava também com uma pessoa também, então tiveram várias decisões que tiveram que ser tomadas ali Uhum. pra fazer tudo acontecer. Mas, assim, não foi fácil. E você voltou empregada já, quando você foi pra lá dessa Pra Miami, segunda não. vez? Não, eu fiquei um tempinho ali só comendo os meus savings ali, Uhum. usando bastante do meu dinheirinho guardado. Uhum. Até porque durante um tempo eu não podia trabalhar lá. Então, fomos procurando maneiras, né, de aplicar para vagas, de conseguir visto e quais seriam os melhores caminhos. E é muito complicado. Tem muita gente lá, tem muita gente tentando, tem muita gente boa, muita gente qualificada. Então, tipo, não é, nossa, você chega. Mas se eu posso falar alguma coisa, se você quer ir, se você tem essa vontade, vai na cara e na coragem, pode ser que dê errado, e depois se der errado, você volta. Mas, assim, eu acho que foi muito importante eu ter ido. Uhum. Assim, porque senão eu nunca ia saber, entendeu? Uhum. Poderia ter dado errado? Super poderia. Mas também deu super certo. E as Exato. portas foram se abrindo. Coisas foram acontecendo, né? Então, inclusive, quando saiu o meu green card oficial, eu fiz uma tatuagem que fala "You're exactly where you're supposed to be". Porque eu acredito muito que se fosse pra eu estar lá, eu ia dar certo. Não ia precisar fazer mal pra ninguém, não ia precisar passar por cima de ninguém. Se fosse pra eu estar lá, ia rolar. Uhum. E rolou. Mesmo com várias coisas negativas acontecendo e apontando pro fato de que não ia dar certo naquele momento, no fim das contas deu. Então, acho que é isso. Se as pessoas têm um sonho e uma vontade de ir, elas super deveriam tentar, porque as portas estão lá e vai de você também, obviamente que vai de esforço e de quanto que você quer isso, mas vale super a pena. E como foi essa trajetória, né? Porque você tinha esse histórico de multinacional aqui, foi pra lá, estudou também, fez um curso adicional, precisou chegar também pra tentar se recolocar. E como é que foi depois conseguir de novo um emprego numa multinacional? Porque hoje a Bala tá na Ambev, então ela teve essa trajetória, mas como é que foi pra chegar até lá de novo, né? Então, como eu falei, a gente tem que tomar uns passos pra trás, né? Então, eu primeiro voltei a trabalhar em agência, que não é minha vibe. Eu curto ser cliente, curto corporativo. Eu gosto da coisa quadradinha ali, da rotina, não adianta. Então, eu fui pra agência porque era mais fácil, eram empresas menores. E eu entendi que eu precisava ter uma empresa americana me contratando antes das multinacionais abrirem pra conversar comigo. Uhum. Porque antes disso, eu não conseguia nem marcar uma entrevista. Uhum. Ninguém nem me ligava de volta. Então, comecei por aí, fiquei nessa agência um tempinho, usei ela meio como ponte. Mas fui super aberta com eles. Eles meio que entenderam também que eu não queria ficar muito lá. Mas eles precisavam de ajuda no momento, então funcionou pra todo mundo. E aí eu consegui uma vaga na LVMH. Mas assim, de novo, vai do quanto você quer e do quanto você está determinado aí. Eu achei a menina do RH, eu fui atrás da menina do RH no LinkedIn, porque ninguém me respondia de cara. Uhum. E isso é um problema recorrente de quem vai morar fora, né? Você não tem muito como provar, naquele momento de currículo, Uhum. que você tem o visto para trabalhar. E ninguém quer perder tempo com quem não tem visto. Uhum. E raramente as empresas vão
sponsor de uma forma geral quem eles não conhecem. Sim. Então, eu comecei na LVMH, consegui uma oportunidade lá, e a partir daí foram abrindo outras portas pra mim. Fiquei 2 anos e pouquinho na LVMH, foi uma super escola, aprendi muito lá, mercado de luxo, completamente diferente do que eu tô fazendo agora, mas foi super legal e abriu muitas portas. E aí de lá eu fui pra Pernod, fiquei na Pernod também mais quase 3 anos, e tô há 3 anos e pouco agora na Ambev. Caraca, uma trajetória. A gente recebeu uma outra convidada aqui, que é a Nana, e ela também, assim, agora mora em Paris, e ela teve uma trajetória, assim, de ir galgando lugares pra conseguir chegar onde ela tá agora, mas é isso que ela fala também, que valeu muito a pena, e foi um perrengaço também, Ela assim. sabia, ia se idas manter, e tipo, vindas. saber o que quer. Sabia que ela exato. queria. E a minha história com a Ambev é engraçada porque eu já cheguei perto de trabalhar pra eles 2 vezes antes dessa vaga. Antes de eu ir pra Nova York, quando eu tava na Nestlé, eu participei do processo de trainee deles aqui. E eu tava no processo, tava indo bem no processo, e eu pedi pra me tirarem do processo, porque eu resolvi de louca ir pra Nova York. Aí, essa foi a primeira vez, e quando eu tava em Miami já, abriu uma vaga em Nova York, que uma amiga minha trabalha lá também, e ela me ligou e falou, bom, quer se inscrever? Eu falei, quero. Me inscrevi também, tava participando do processo, quando a Pernod me fez uma proposta, e eu acabei indo pra Pernod. Aí eu falei, não, dessa vez, quando abriram essa vaga da Ambev, eu falei, não, gente, é a 3ª vez que tá cruzando o meu caminho, é uma empresa que eu admiro pra caramba, agora vai. E aí eu fiquei ali também no foco dessa vaga e deu certo. E hoje você trabalha em um marketing super diferente, que é marketing dentro de cruzeiros. Conta um pouquinho pra gente, porque acho que é uma rotina CLT bem diferente de muitas Totalmente outras. diferente. Mas, assim, hoje eu cuido do canal de cruzeiros, não só como marketing, mas tudo que é relacionado à parte de sell-out. Então, se é novos listings, preço, ativações que a gente vai fazer dentro daquela linha de cruzeiro. E eu atendo todas as linhas de cruzeiro globalmente. Tá. A forma como a gente distribui é um pouquinho diferente em cada lugar, o termo de distribuição, né, para dentro dos cruzeiros. Então, por exemplo, aqui no Brasil é o único lugar que eu não cuido. Nossa. Mas, infelizmente, o mercado doméstico cuida, mas, por exemplo, a negociação com as grandes linhas de cruzeiro é feita de maneira global pelos times das linhas de cruzeiro. Então, aí eu entro envolvida, mas eles que cuidam com o mercado doméstico aqui. Então, é super legal, é super dinâmico. Além de ter uma presença global que exige que eu viaje, né, bastante, eu tenho a oportunidade de estar dentro desses navios com uma certa frequência. E é muito legal, assim. Eu nunca tinha viajado de navio antes de pegar esse emprego. E eu era uma pessoa que duvidava da indústria, tá? Eu falava, eu não entendo por que alguém gastaria o dinheiro das férias deles num navio. Até eu ir em um. E aí eu falei, entendi. É muito prático. E hoje em dia, muita gente ainda tem uma imagem de uma coisa muito antiga que é como eram os navios. Vocês não têm noção como estão os navios hoje em dia, assim. É uma cidade, tem tudo, tem como chama? Montanha-russa, tem um monte de atividade, tem 1000 restaurantes diferentes. Então, assim, é um mundo à parte. E aí eu tenho a oportunidade de estar em vários desses navios e é muito legal. Então você passa grande parte do seu tempo viajando também. Ou mais ou menos. Eu acho que assim, meio que eu diria 60-40. 60 em casa, 40 viajando. O que é bastante, né? Bastante. É considerável. Uhum. E quando você vai nesses navios, eu fico muito curiosa. Você tem que treinar. Quando vocês vão como equipe, qual que é o trabalho? Qual que é a rotina de trabalho dentro de um navio? Então, depende. A gente faz treinamento também. Então, por exemplo, treinar a equipe de dentro do navio nas nossas marcas. Então, existe essa vertente. E a gente desenvolveu um programa de treinamento muito legal. E existe a vertente de ver ativações que estão rolando. Então, por exemplo, FIFA. Vamos supor, a gente tem ali as ativações de Copa do Mundo. Eu visito para ver se tá tudo em ordem, se a gente tá ativando a promoção da forma correta. Como se a gente trata o navio como se fosse um ponto de venda. Falar isso, como se fosse o mercado. Como se fosse o mercado ali. Então, a gente vai, checa tudo. Eu tenho que checar menu. Então, do mesmo jeito, porque você vai no mercado, checa preço, faço também todas essas coisas. E o mais importante, acho que o mais legal dessa parte do trabalho é ver as diferenças entre as linhas de cruzeiros,
as regiões e os tipos de navio. Então, o que eu faço em não é um tamanho cabe para todo mundo. É muito diferente. É o mesmo racional do que se você vai ativar uma cerveja no Pão de Açúcar, é um público que vai no Pão de Açúcar. Exato, só que em vez de ir no Pão de Açúcar, eu vou no Caribe. Essa é a diferença. Mas assim, em termos gerais, é a mesma racional do varejo. Exato. O que você vai ativar num Santa Luzia não é o que você vai ativar no Extra. No Mambo, E sei na lá região que tá também, no Pão de Açúcar, de uma região mais nobre versus. Então tem Exato. muito esse racional pra. É a mesma coisa, mesma coisa. Então essa fica mais em trade market mesmo. Não, é total trade marketing. É um híbrido entre comercial e trade marketing, tá, assim, sim. porque é uma posição, como eu falei, só para sellout, então eu tenho que fazer um pouco do comercial e relacionamento, e aí a parte de execução de ativações e afins. E dentro dessa. Pode fechar, amiga. É que eu ia perguntar como que é, assim, a vida, né, essa rotina maluca, assim, e como você faz pra conciliar os treinos do triatlon? Então, é um grande surto, né? Assim, eu acho que as pessoas acham que eu consigo muito mais do que eu consigo, né? Porque também é o que eu sempre falo, a gente mostra ali também nas redes sociais um recorte, então todo mundo acha que eu consigo muito. E você mostra nos dias que dá certo, assim. Você mostra o dia que deu certo, você exato. mostra... Porque assim, o dia que eu passei o dia inteiro no computador, ninguém quer ver, entendeu? Mas não necessariamente eu consigo entregar tudo. Eu entrego muito Training Peaks vermelho, os meus treinadores penam comigo, porque eu tenho as viagens, aí eles precisam ajustar tudo que eles planejaram pra mim, eles têm que refazer, porque aí eu tenho que falar, não vou ter bike, só vou ter uma bike indoor, não vou ter piscina, no máximo vou conseguir nadar no mar quando o navio parar, se muito. Então, eles têm que acabar ajustando muito disso pra mim. Por isso, de novo, a importância de você ter um treinador, uma pessoa que pode te ajudar, porque ele realmente adapta para que eu não perca. Enquanto eu tô viajando, eu não perca o meu condicionamento físico, eu não perca os dias de treino mesmo, né? Então, é super importante. Mas, no geral, quase sempre dá para ajeitar pelo menos alguma coisa, né? Acho que eu aprendi várias formas de achar as coisas nos lugares. Então, hoje eu já sei procurar academias em todo lugar que eu vou. Então, a primeira coisa, eu já sei que eu vou para tal lugar, eu já procuro perto do hotel que eu vou ficar. Se o hotel não tem algum lugar que tem uma academia que tem um day pass, uso dos aplicativos que tem acesso, que você compra créditos e dão acesso às academias. Esse tipo de coisa ajuda muito. Então, você saber fazer isso. Fui viajar, procurei grupo de ciclismo, um lugar para alugar bike. Aí vou pedalar. Fui para Medellín, na Colômbia. Falei, quero pedalar aqui. A gente achou um cara para levar a gente para pedalar. Então, você vai procurando. Você vai fuçando. E acho que as redes sociais hoje entregam informação a rodo pra gente. E ChatGPT também. Que eu pergunto lá, falo, me acha os telefones para eu ligar para as pessoas e eu consigo achar tudo. E, isso te causa algum tipo de ansiedade, Muita. assim? Mas muita, assim. Acho que a maior batalha que eu tenho é a luta com o que eu preciso entregar e o que eu não consigo entregar. E eu tenho tentado ser uma pessoa mais gentil, acho que comigo mesma, e entender. Primeiro, né? Hoje, o que paga as minhas contas não é o esporte, infelizmente. Eu sou uma atleta amadora, que tem uma carreira que eu amo. Então, não dá pra fazer tudo. Tudo não terás. Eu preciso fazer escolhas. Tem dias que tem que tomar decisões difíceis. E acho que, assim, eu tenho tentado ser mais... conversar um pouco comigo mesma, sabe? E eu acho que, no fim das contas, o que tem me ajudado muito com isso é compartilhar algumas coisas no Instagram e falar um pouco lá sobre essa batalha, um pouco de o que eu tenho pra fazer e o que dá pra fazer. Que são duas coisas muito diferentes. E gera, sim, muita ansiedade, porque além das coisas dos treinos, você também tem a cabeça do que você tem que entregar no trabalho, do que você tem que entregar na vida pessoal, você tem que ser uma namorada presente, você tem a sua família aqui no Brasil, você ainda tem que marcar uma viagem pra vir ver a família. Então, tem outras coisas tão importantes quanto, entendeu? E pra mim, hoje, por um momento, eu esqueci um pouco de que triatlon, pra mim, era pra eu me divertir. Eu passei um pouco esse momento de ficar, tipo, muito nóia, eu tenho que entregar tudo, o Training Peaks tem que estar sempre verde, porque o que a gente vê muito, né, hoje nas redes sociais é todo mundo
só falando sobre performance. Uhum. Overperforming o tempo todo e pessoas postando que ficaram muito tristes que não performaram como quiseram, mas são performances ainda incríveis. Uhum. Então, a nível de comparação, né, a gente tá o tempo todo ali se comparando a essas pessoas que estão entregando muito. Mas a grande maioria das vezes, essas pessoas que estão entregando muito, também são pessoas que vivem disso. Exato. Então, a gente tem que também separar, né? Que eu não vivo disso, eu faço por alegria, porque eu gosto, porque eu amo. Quero performar, tá bom, gente? Não me entendam errado. Não tem nada que nem você subir num pódio. É, tipo, o melhor feeling do mundo. Mas tem vezes que não vai dar, entendeu? Você não pode overperform em todas as áreas da sua vida o tempo todo. E você acompanha muitas meninas gringas, porque a sensação que eu tenho é pelo acesso ao esporte ser muito mais fácil, né? Nos Estados Unidos, tipo, o esporte é muito mais difundido, a galera pratica muito mais tempo. A galera performa muito mais lá, assim, tem muitas mulheres fortes no triatlon, na corrida, principalmente. Então, não eu sei acho se isso que na corrida, chega assim, pra acho você. que eu acompanho mais, assim, atletas profissionais de lá. Das meninas de lá, assim, redes sociais, mais corrida mesmo. Eu acho que tem mais meninas da corrida e algumas do ciclismo. Eu ainda vejo poucas mulheres no triatlon, de forma amadora, lá. Tá começando a disseminar mais. Tenho visto mais gente entrando, tenho visto mais gente entrando com esse pensamento, né? Pessoas que trabalham, que têm uma outra vida rolando por trás das cortinas, mas fazendo o triatlon. E aí eu tenho ido atrás dessas pessoas que acho que gera mais identificação comigo, no fim das contas, e me gera menos ansiedade também. Isso é importante, a gente se comparar com pessoas que têm uma rotina igual. Não se comparar, mas também ter essa conexão com pessoas que, de fato, têm o mesmo desafio de rotina e não com pessoas que vivem disso ou que têm uma rotina muito mais flexível, que consegue priorizar. E até uma outra pergunta que eu ia fazer também sobre diferença entre o triatlon no Brasil e fora. A gente não faz triatlon, eu e a Má, a gente só corre, mas a gente tem bastante contato com pessoas que fazem, inclusive já vieram outras mulheres triatletas aqui. E algo muito comum que elas trouxeram é a diferença, foram mulheres que fizeram um caminho diferente do seu, né, que foram da corrida pro tri, e que sentiram muito o triatlon como um ambiente muito competitivo e até um pouco tóxico nesse sentido aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, esse exemplo que você deu da prova, pra mim foi algo que eu falei, putz, será que isso acontece tanto aqui dentro do triatlon, da forma que a galera leva? Você sente que lá o pessoal... Eu acho menos competitivo lá. Eu acho que o esporte... Primeiro que eu acho que é um esporte que ele é visto como um esporte de longevidade. É um esporte pra você praticar durante muitos e muitos anos. E acho que isso também foi muito do pensamento, né, do pessoal do Ironman mesmo, de mudar as regras de como classifica agora para o Mundial, para trazer mais gente de outras categorias de idade, porque tava começando a acontecer um pouco disso, tava virando uma coisa só sobre performance, principalmente para as pessoas mais novas, enquanto pessoas que estão aí no esporte há 10, 15 anos, estavam ficando de fora, mesmo performando muito bem, né, para a idade delas. Então, eu acho que, assim, eu sinto menos do que aqui no Brasil. Eu acho que é menos competitivo. Mas, mesmo assim, existe. Só que eu acho que aqui existe um pouco de uma competitividade um pouco tóxica, assim. Acho que eu tenho minhas dúvidas se alguém pararia pra me ajudar. Apesar de eu já ter visto uns vídeos muito bonitos no Instagram de pessoas ajudando. Mas eu tenho um pouco de dúvida. Acho que dependeria muito da prova. E às vezes eu penso, tá, gente, é sem julgamentos isso, porque às vezes eu penso, será que eu pararia pra ajudar? Porque eu sou uma pessoa extremamente competitiva também. E às vezes você tá ali tanto na sua zona que você nem vê o que tá acontecendo à sua volta. Exato. Então, às vezes não é nem por mal, é que você entra com uma cabeça tão competitiva, não é que você vai olhar a pessoa ali passando mal e falar, vou deixar aí passando mal. Mas você entra com uma cabeça tão competitiva que você entra numa bolha e você nem vê o que tá acontecendo do seu lado. Então, às vezes eu paro pra pensar, eu falo, gente, será que eu pararia? Eu vejo uns vídeos assim no Instagram e eu falo, será que eu pararia? Nunca aconteceu comigo, pelo menos não que eu tenha visto. E eu não sei, eu realmente não sei, porque eu acho que a gente tem um pouco dessa cabeça do overperforming meio tóxico. Não, até na maratona de Boston desse ano teve um caso que ficou muito conhecido, não sei se você chegou a ver, Do mas menino? o marido da Luísa Cravo. Eu vi. E assim, foi uma coisa que me deixou pensando, porque é isso, às vezes você tá, e não é por mal, pelo amor de Deus, não é isso, você vê a pessoa lá,
vou deixa a deixar pessoa aí, ali. Não. Mas às vezes você tá tão focada na sua meta e que ele ia conseguir, que ele queria fazer a maratona dele pra baixo de 12h40, que às vezes você nem percebe o que tá acontecendo ali, até pensar, nossa, será que eu vou ajudar? Às vezes é uma coisa que nem passa na cabeça. E quando eu vi o gesto, tipo, eu achei tão bonito que eu fiquei, cara, eu acho que talvez isso me ensine a, se eu tiver numa situação dessa, passar isso pela minha cabeça e olhar de uma outra forma a minha meta ali. Eu acho que é entender, às vezes, que a performance não é tudo, porque eu acho que a gente tá numa coisa dessa competitividade que, às vezes, a gente realmente atravessa a nossa humanidade Exato. em prol de algo que, no final do dia, não vai mudar nada. Mas é que é isso, eu acho que as nossa outras vida. pessoas que estavam ali, não, tipo, estavam nessa bolha. Na bolha. de- E, tipo, posso falar uma coisa assim? Parando pra pensar. O que vale mais pra você? Você fazer a sua performance ali que você tava querendo? Ou, por exemplo, você ter a oportunidade de mudar a vida de alguém que nem aquela mulher mudou minha vida na primeira prova. Porque eu não sei se ela não tivesse falado comigo, se eu não teria parado ali no meio daquela corrida, eu nem teria terminado aquela prova e eu nem teria me inscrito em outra. Exato. Então, eu acho que o pensamento de você tem a possibilidade também de ajudar alguém e de mudar a vida de alguém com um gesto relativamente simples. O que vale mais, né? Mas, assim, de novo, não acho que ninguém não ajude por mal. Muito pelo contrário. Acho que é a bolha do competir a todo custo. Uhum. E seguindo um pouquinho, acho que a gente falou bastante também do tri. E aí, como é que hoje, você falou um pouquinho de como você encaixa, mas qual foi o treino que você acha que foi mais surreal que você já fez, assim, nessas viagens? Porque você já contou um pouco de toda a logística que você tenta fazer pra encaixar. Teve algum que você falou, cara, eu realmente não sei como eu consegui encaixar? Ou um lugar que te surpreendeu também? Gente, eu saí pra correr no Alasca, num frio. Mas assim, num frio. Nossa. Que No Alasca, animal. eu moro em Miami, né? Calor, úmido. Eu passo frio com muito pouco. Precisa de muito pouco pra eu estar passando muito frio. E eu Ontem fui... de manhã, a Bárbara tava com casaco aqui em São Paulo. Jaqueta. Tava frio, gente. Tava frio. Daí, eu cheguei no Alasca. Eu fui direto de uma viagem outra viagem que eu tava no calor. E eu fui direto pro Alasca. Então, assim, o choque térmico foi grande. E aí, eu tive a brilhante ideia. Falei, vou correr. Vai dar bom. Tenho esse treino, vou entregar. Eu não tinha a quantidade de roupa que eu precisava ter. Eu não tinha a menor ideia de onde eu tava. Pra onde eu tinha que ir. E é uma cidade no Alasca que não... É Anchorage. Não tem muita... As coisas são longes. Então, assim, meio que você tá no meio do nada por um tempo, assim. E aí, eu correndo no frio, sem ver uma casa no meu caminho. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo na minha vida? Pra que isso? Se eu morrer aqui, ninguém vai descobrir. Ninguém vai saber. E, assim, eu tô no meio do nada, tá muito frio. Aos poucos, obviamente que esses são os primeiros pensamentos que vêm, né? Que a nossa cabeça é mó impostora ali, fica tentando dar motivo pra gente voltar. No fim das contas, foi excelente, porque eu continuei. E aí, eu cheguei num lugar super lindo. Tava chovendo também, pra completar. Não suficiente em estar frio, começou a chover. Mas, assim, o lugar era lindo. Aí, eu consegui chegar perto da onde eu tinham me falado que tinha um café da manhã maravilhoso. Então, eu fui correndo até o café da manhã. Cheguei lá, comi umas panquecas maravilhosas. Tomei um chocolate quente, ficou tudo bem. Mas, acho que tem vários momentos que eu penso assim, putz, precisava fazer isso agora? E aí, depois que eu faço, eu falo, precisava. Olha como foi legal. Eu dei É a um rolezinho experiência pela que você cidade. Exato. Eu corri no frio. Aprendi que eu preciso de mais roupa de frio. E acho que as coisas que você vive e tornam aquele momento único e transformam aquilo em memórias. Correr por correr, todo mundo pode fazer, entendeu? E eu acho que é a forma que você enxerga a corrida que pode mudar a tua vida. Ou não. Mas, pra mim, é isso. E, Bah, o que você acha mais difícil? Que agora você tava falando dessas panquecas, eu fiquei pensando. O que você acha mais difícil, assim, de conciliar os treinos ou a alimentação? Porque, assim, cruzeiro, vamos combinar que a alimentação é tentadora, né? Cara, pra mim, é o treino 100 mil vezes. Jura? Eu tenho zero vontade de comer muito as comidas de cruzeiro, assim. Eu tenho mais vontade de beber, pra ser sincera. Eu gosto muito do meu tudo bem, mas drinkzinho, entra aí na... Gosto da minha A cervejinha. Bá, inclusive, ela era bem das festas, das baladas, do... Eu ainda sou, tá? Mas é assim, uma vez a cada... Agora eu escolho as minhas batalhas. Não dá mais pra eu ser... Mas é atleta híbrida. Eu sou atleta híbrida total. Eu Tá. bebo todas. Quando eu tô indo pro meu rolezinho, eu tô indo pro meu rolezinho. Eu vou feliz, tomo meu drink feliz. Não fico Não noia pensando com isso. nas consequências. É um problema pra Bárbara do futuro. Eu sempre falo, ela se vira com a ressaca. Mas assim, obviamente que você... A partir do momento que você começa a treinar muito, você
começa a sair menos. É um movimento que acontece naturalmente. Você começa a treinar de manhã cedo, aí você começa a sentir os efeitos daquela bebida no seu treino. Se você tá em ciclo ou não, também faz uma diferença, né? Pra como você vai lidar com isso. Então, pra mim, é muito mais difícil não beber, principalmente trabalhando na Com indústria bebida, de bebida. é. Porque eu tenho muito evento. Se eu saio com os meus clientes, né? Sempre tem bebida envolvida. E às vezes é até um pouco uma coisa chata, né? Isso que eu ia Você perguntar, não pega mal? pega. Às vezes pega mal. Depende de com quem eu tô, obviamente, mas às vezes pega mal. E, por exemplo, é explicável. Eu tinha uma meia maratona, eu tava uma semana de evento. Eu passei uma semana sem encostar em uma cerveja. Todo mundo entendeu. Eu ia direto dali pra uma meia maratona. Mas se você não tá também, você não quer ser sempre a chata do rolê que fala que não o tempo todo, entendeu? Então acho que tem que encontrar um balanço, mas a comida não me abala muito. E hoje em dia, tem opções saudáveis dentro do navio. Tem como você se alimentar. Não é saudável igual a comida que você faz na sua casa, mas tem como você se alimentar de uma forma normal, sem exageros, e ainda assim curtir as coisas gostosas que tem pra comer, sabe? É só você ter um pouco de autocontrole ali, mas pra mim é menos difícil do que... Eu gosto do meu drinkzinho. E o descanso também, né? Porque viaja, fuso horário, e a gente sabe que o descanso é o terceiro pilar, né? Se a gente for falar, é sono, descanso... descanso. Descanso, alimentação e treino. Posso Como falar? é que fica? Dormir em navio é a melhor coisa do mundo. Dormir em navio, gente, é o melhor descanso que você pode ter. Primeiro que os blackouts dos navios são os melhores que eu já vi na vida. Então, fica escuro lá, independente da hora. É difícil de você levantar, inclusive, porque você não sabe que horas são, você não sabe se tá de noite ou de dia. E aquele balancinho ali, ó, um pouquinho, vai fazendo uma coisa de ninar ali. Eu durmo muito bem em navio. Eu não sofro mais de jet lag. Eu meio que aprendi, assim, como eu viajo bastante, eu aprendi algumas coisas que me ajudam a sofrer menos com a diferença de horário. Então, por exemplo, no dia que eu vou viajar, eu já faço as refeições referentes ao lugar que eu tô indo. Então, se em Miami ainda é de manhã e eu tô indo pra Europa e já é almoço, eu já vou comer almoço no horário que seria o almoço da Europa. Ajuda? Muito, muito. Gente, eu nunca Nossa, eu nunca ia pensaria pensar Você vai nisso. alinhando o seu ciclo, como chama? Circadiano. Através da alimentação também. Então, você consegue meio que conectar ali alguma coisa na sua cabeça, entende que aquele é horário. Então, aí, por exemplo, se eu entro no avião e já é o horário de dormir no lugar que eu tô indo, cara, eu nem olho se estão servindo comida ou nada. Eu viro pro ladinho ali, eu durmo, porque é o horário que eu vou conseguir evitar aquele cansaço no dia seguinte e tal. Então, eu tenho algumas rotinas que hoje me ajudam a não ter tanto jet lag. Às vezes funciona, às vezes não. Quando eu fui pra Austrália, não tinha nada que eu pudesse fazer na minha vida pra me ajudar. Eu acordei durante uma semana, todos os dias às 4 horas da manhã. Eu achei uma academia 24 horas e eu ia pra academia às 4 horas da manhã. O mais surpreendente era que eu não era a única na academia. Aí eu não sei se era um monte de tonto de jet lag ou se é o pessoal lá que, malha cedão mesmo. Então, tem uma amiga minha que tá morando lá, a Ana. E ela falou que lá a galera acorda muito cedo, Cara, realmente. 4 da manhã, academia lotada, meu. Uhum. Sydney? Será que é muito calor? Talvez. Mas ela falou que, Eu não fui no pelo calor, menos na não. cidade que ela mora, que não é Sydney, inclusive, mas é uma cidade, tipo, bem menorzinha, ela falou que a galera acorda muito cedo, mas também dorme muito cedo. Então, chega às 8 da noite, as coisas não estão mais abertas, assim. Isso tem também, né? Que é uma cidade um pouco mais É, parada. Sydney não. É bem movimentada a cidade, mas eu fiquei bem chocada, porque a academia lotada. Talvez seja o ritmo da galera. Ou o pessoal vai atleta, surfar de sabe? manhã, sei lá, e aí vai na academia antes e vai surfar. Caraca, Exato. é muita raça. Tem que querer muito. É pior que triatleta, isso aí. É tipo, quer muito. Tem que querer muito. E como é que você agora, né, tem algum momento com essas viagens, até vindo mais um novo ciclo, até mesmo no último ciclo de 70.3, que te deu esse desespero de, meu Deus, não vai dar, não tô conseguindo encaixar? Nossa, deu muito. Na verdade, assim, no meu ciclo anterior eu dei uma sorte, assim, que foi uma fase do trabalho que deu uma tranquilizada. Eu troquei de chefe no meio nesse meio tempo. Então, eu tava com um chefe novo que estava aprendendo as coisas do nosso business. E o outro já tinha saído, então também tinha menos demanda vindo de cima. E isso ajudou muito. Agora eu já tô entrando num pouco de parafuso, assim, de ansiedade do Panamá, porque já me marcaram 2 viagens
um pouquinho longas, uma semana antes do Panamá. Então, eu já tô entrando, tipo assim, nossa, por que eu escolhi essa data? Eu já sabia que o primeiro trimestre é um trimestre um pouco complicado pra Tem gente. muita saída, né? Tenho, e assim, a gente tem muita coisa, porque a gente tem eventos de kickoff da BU, evento de kickoff da nossa área, é a temporada mais forte de cruzeiros também, ela vai até abril, de outubro a abril, na região do Caribe. Então, é um trimestre um pouco complexo. Então, na verdade, às vezes eu fico me perguntando o que estava passando pela minha cabeça quando eu peguei essa data. Que, na verdade, eu meio que não escolhi. Eu aceitei uma data onde eu ia ter companhia, porque eu queria muito fazer com companhia. Mas tá me dando um pouco de ansiedade. E, Bah, acho que assim, do que a gente ouviu agora no episódio e do que a Má também falou pra mim muito antes, é que você é uma pessoa muito disciplinada, assim, ainda mais pra conseguir manter os treinos nessa loucura, né? Corrida já seria difícil, 3 esportes, então. E acho que uma coisa que a gente sempre fala aqui é que, às vezes, mulheres, quando têm atitudes, assim, mais assertivas, e principalmente acho que a disciplina entra muito nisso, às vezes ela é mal interpretada. Você já sentiu algo assim? Muito, muito. Na verdade, assim, eu acho que não só na questão assertiva, eu acho que eu tenho um pouco de um jeito que é visto muito como, às vezes, grosso, né? Por eu me impor, eu sou uma pessoa que, como eu tenho uma rotina complicada, também eu tenho que me impor muitas vezes, né, no trabalho, eu tenho que falar muito não. E acho que isso é mal interpretado muitas vezes como grosseria mesmo. E isso é uma coisa que eu acho muito difícil de ser mulher, que a gente é mal interpretado o tempo todo com relação a isso. A mulher não pode ser mais firme, ela não pode falar mais alto, que ela é doida, ela é grossa. Então, eu acho que isso é algo que eu vivo muito. E mesmo, mas eu acho que assim, no trabalho você já passou por alguma situação e na vida, ou mais na vida pessoal, onde é que você sente que isso te impacta mais? Me impactou já mais no trabalho. Hoje, muito menos. Eu acho que também, com a maturidade, eu aprendi a balancear um pouco mais, né? Acho que também, né, numa época um pouco mais nova, você não sabe dosar muito. Sim. E aí, realmente, a forma como você, às vezes, se impõe, talvez não seja a melhor, né? Então, você aprende muito isso com a maturidade. Hoje, eu já não sinto mais isso muito no trabalho. E na vida pessoal, pouco. Pouco. Acho que nunca me atrapalhou muito. Acho que foi muito mais no âmbito de trabalho que eu já fui vista como uma pessoa um pouco grosseira, meio de forma negativa, assim. E você sente que você sempre foi assim? Ou isso foi algo também que talvez tenha sido construído com base nas experiências que você passou? Então, ser imigrante, a gente tem que se provar, ser mulher tem que se provar. O que você acha? Eu acho que sim. Eu acho que a gente vai desenvolvendo, né? Como a gente fala, thick skin. Eu acho que depois de tomar várias vezes, né? Como que é o que dizem? Gato escaldado tem medo de água quente. A gente fica mais, né? Mais durona. É o que você falou. Morar fora fez eu ter que me provar como imigrante milhares de vezes. Mesmo na Nestlé, mesmo no mundo corporativo. Você entra num lugar novo, você, de novo, tem que se provar. De novo, por ser mulher, eu trabalho num ambiente bem masculino. Não só cerveja, mas cruzeiros em si ainda é um ambiente muito masculino. Então, também tenho que me provar, tenho que me impor, porque tem, sim, gente folgada. Gente que vai fazer brincadeira, gente que vai falar coisa que não é tão brincadeira. Então, tenho que me impor, sim. Hoje, onde eu trabalho, ainda bem, eu tenho total liberdade para me impor e para falar. Eu me sinto super confortável de pontuar qualquer problema. Mas, assim, já não foi assim. Sim. Já tive problemas de ter que ficar calada, ouvir grandes besteiras e ter que ficar calada. Então, acho que a gente vai desenvolvendo ser um pouco mais durona mesmo por conta disso. E falando um pouco dessa sua característica também de ser muito disciplinada, isso... Como você também acha que isso influencia, mas o que mais te ajuda a você conseguir manter essa constância no final do dia com essa rotina tão caótica, também não ser tão dura com você mesma, eu conseguir equilibrar organização, o que você usa pra conseguir, de fato, no final do dia, tentar fazer, você falou, você não dá conta de tudo, mas no mínimo
tentar navegar com tudo isso e lidar com essa cobrança, porque quando a gente é muito disciplinada também, um dia que a gente deixa cair um prato, a gente também se sente muito culpada. Então, como é que é pra você gerenciar tudo isso? Eu acho que assim, eu uso várias ferramentas de organização mesmo. Sou meio viciada, sou bem virginiana. Ah, você é virginiana? Assim, sou bem virginiana, bem... Assim, tenho 1.800 calendários, tenho agenda de papel, tenho tudo que possa me ajudar, de certa forma, a ter um mapa visual de tudo que eu preciso fazer. Então, tento nunca deixar as coisas me pegarem de surpresa. Então, por exemplo, não saber o que eu vou treinar no dia seguinte. Não saber quantas coisas eu tenho pra fazer essa semana. Eu tento não ser pega de surpresas, óbvio. Você não consegue controlar tudo, mas eu tento deixar o máximo alinhado pra evitar o atrito. Porque se eu chegar e falar, eu sei que eu tenho que correr amanhã, mas aí eu acordo em cima da hora, eu vou ver lá que, na verdade, eu não tenho que correr 40 minutos, eu tenho que correr 1h20, já é um problema, porque eu não tenho 1h20, entendeu? Então, eu tento evitar isso de acontecer, acho que isso me ajuda muito, a organização me ajuda muito. E acho que a questão de, na verdade, não é de ajudar, mas é de ter disciplina mesmo, é de pensar você mesmo, que você tem um objetivo, que você colocou. Eu treino sozinha lá, a maioria do tempo, tirando o ciclismo que eu tenho um grupo. Então, eu tenho que ter a disciplina de levantar, de ir... Ninguém vai ficar lá atrás de mim perguntando se eu fui. Então, é muito de ter um objetivo e o quanto que você quer esse objetivo. Então, pra mim, ter provas, alvo, ter esse tipo de coisa ajuda muito a programar minha cabeça de que eu tenho que ir. Porque eu me comprometi a fazer uma coisa porque eu queria. Não porque ninguém me pediu. Ninguém me pediu pra passar naquela linha de chegada. Exato. Então, Ninguém assim, te inscreveu lá, ninguém pagou. me inscreveu, pagou. Inclusive, fui eu que paguei, foi caro. Então, aliás, pagar coisas também é um bom incentivo de você fazer. Se você comprou a bicicleta, é um ótimo incentivo de você ir, porque você gastou uma fortuna. Se você pagou a academia, é um incentivo de você ir. Então, se inscreva naquela prova que você tá querendo se inscrever, porque você... muito provavelmente vai fazer as coisas que você tem que fazer porque você pagou. E acho que muito do que você tá trazendo aqui é uma forma também de te deixar confortável no meio de uma rotina muito caótica, assim, né? Por exemplo, ter agenda, ter meios de, assim, você saber o que vai acontecer, enfim, tá ali inscrita nas provas, achar uma academia, uma forma de você achar um certo conforto no meio do caos, né? Quando a gente fala de conforto, a gente não pode deixar de falar de acessórios e coisas que vão te ajudar nessa jornada. E a gente tem que falar de Loop Sport, que a gente sabe que entrega sempre o melhor conforto pra todo corredor e atleta. E a Bá vai ganhar aqui a famosa meia do corredor pra ela testar. Que eu nunca usei essa meia. Você vai viciar. Essa é a nossa Amiga, favorita. você vai viciar. Ela é Muito muito boa. Para Amei. você levar ela com você em vários cruzeiros, várias viagens, várias provas. Amei. A Loop Sport sempre entrega durabilidade, respirabilidade e tecnologia aliada a um preço super competitivo. Maravilhoso. Então você consegue ter equipamentos de qualidade que vão trazer esse conforto para sua rotina, para os seus treinos. Exato. E obviamente com investimento baixo, Muito produtos bom. que vão ficar te acompanhando por muito tempo. Então entra no site da Loop Sport, usem o cupom GIRLSRUN10 para garantir não só a meia do corredor, mas também o manguito, que a Bá, na próxima viagem dela pro Do Alasca, Alasca. ela vai levar para não passar tanto frio. E os demais produtos também que a Loop Sport oferece. Bom que eu já vou aproveitar, já posso comprar aqui, usar o código e levar. É isso. Já aproveita, tem várias roupas, a Loop tá sempre com muitas novidades, eles são pioneiros em tecnologia, principalmente de meia. Eu tive a oportunidade de ir na fábrica, assim, foi bem impressionante ver a linha de produção e o quanto eles realmente utilizam das melhores tecnologias, então podem confiar. Maravilhoso. Gente, não adianta, a gente é muito corporativo, né? A gente adora ir numa fábrica, Nossa, eu amei, ver um processo de produção. Eu já fiquei encantada Gente, com a eu cultura da adoro. empresa, eu já tava assim... A gente é muito Ai, corporativo. é verdade, ela Eu voltou voltei- fascinada. acho que eu voltei A gente é muito fascinada. corporativo, não dá. Nossa, eu amo. E pra gente caminhando já pro final, tem uma pergunta que eu queria te fazer, eu acho que explorar uma área que a gente não explorou durante essa conversa, mas recentemente, você também, não bastasse toda a rotina muito louca de tudo que você tem pra gerenciar, você também começou a se desafiar um pouquinho nesse mundo de criação de conteúdo e tá indo super bem. Como é que tá sendo experimentar esse lado? Acho que qual foi o estalo de, putz, porque você já faz triatlo há muito tempo? Como é que foi uma virada de chave Bá? Eu até mandei uma mensagem pra ela quando isso aconteceu. Eu falei, cara, é muito louco, que tem uma característica que eu lembro de você desde a época que a gente era estagiária. E você foi a primeira pessoa que eu conheci na Nestlé. A gente A gente conheceu fez no o onboarding juntas. onboarding. Eu sentei do lado da Bá, a gente se conheceu no meu primeiro dia na Nestlé. E sempre me admirou muito a segurança que ela tem. E ela falou, cara, vou começar a postar, vou começar a fazer e acontecer. E assim, pouco tempo você já dobrou, mais do que dobrou seu número de seguidores. Como é que foi esse estalo? Da onde veio essa vontade? Outro grande surto, né? A minha vida é vários grandes surtos, mas
Eu tenho muitas amigas do meio, né, desde a época que eu morava aqui, muitas amigas que trabalham com isso. E estando muito com elas, eu comecei também a ver uma oportunidade pra mim. E eu falei, cara, eu não sei, eu gostaria de ver o que eu tenho pra falar. Será que as outras pessoas gostariam de ver o que eu tenho pra falar? Eu acho que a falta também de identificação com achar outras pessoas na rede que trabalhavam, que tinham uma rotina parecida com a minha, que estavam tentando fazer as coisas que eu estava tentando fazer, me deram vontade de começar a compartilhar. E aí eu fui ainda estou me achando, né, no tipo de conteúdo, no que funciona pra mim ou não funciona. Então, eu tento trazer de uma forma meio desmistificada e trazer um pouco da ideia de que ninguém não precisa ser tudo perfeito. Então, mesmo os vídeos, assim, que eu coloco lá, tem um quê de, tipo, imperfeição, sabe? Tentar aprender. Estamos aqui para aprender junto. Vocês me ensinam, eu ensino vocês. E eu acho que tá sendo muito legal. Eu tô adorando dar um trabalho, gente. Valorizem o influencer que vocês gostam, porque dá trabalho. E agora é jornada dupla. Então, eu trabalho o horário comercial, desliguei meu computador, eu ligo meu outro computador e vou editar vídeo quase todos os dias. Então, realmente é um grande surto, mas tá sendo muito legal. Eu tô tendo uma troca muito legal, tô conhecendo um monte de gente legal. Tô adorando. Só coisa boa. Só tô adorando. E você já conseguiu, tipo, já tá atrás de marca? Já tô com algumas parcerias. Gringa? Meu público é Brasil, eu falo com o pessoal daqui, acho que falar na minha língua nativa, conversar com as pessoas daqui, acho que faz muito mais sentido pra mim, assim, como troca. Já tô com alguns parceiros, já tô falando com algumas marcas, a coisa vem crescendo nos últimos meses e tô super animada. E acho que o Panamá também traz bastante oportunidades. Sim. Então, das marcas entrarem como parceiras, assim, numa coisa de longo... Como fala? Não é longo prazo? termo? Longo prazo. Você não vai postar uma vez, né? Acho que poucas pessoas, não só os influencers mesmo, mas as marcas, ninguém mais quer aquela pessoa que vai fazer um post só, né? Você quer aquela marca inserida na vida da pessoa. Então, acho que faz muito sentido as influencers escolherem muito bem as marcas que elas vão trabalhar hoje. Hoje eu também converso com marcas que fazem sentido. Às vezes eu vou atrás dela, às vezes elas vão atrás de mim. E assim a gente vai criando uma coisa que funciona dentro da minha rotina e que faz sentido pra quem tá me vendo, que não fique uma coisa, né? Super forçada. Tô colocando aqui só porque eu tô colocando aqui. Mas depois a Bá vai deixar também, a gente tá na descrição desse vídeo, como é que vocês podem seguir, começar a acompanhar ela. Eu tô gostando bastante dos conteúdos, ela também tem feito alguns conteúdos educativos também, falando um pouco sobre algumas coisas desse meio da corrida, do triatlon, então tem sido bem legal acompanhar. E acho que a gente já encaminhando pro final, acho que é importante a gente falar que pra aguentar uma rotina como essa, só da Bá já contar, eu já fiquei cansada de imaginar. Eu já tô exausta, Exato, só de imaginar como encaixar tudo isso, e a gente precisa ter algo muito fundamental, que é a energia, né? E nenhuma mulher, nenhuma pessoa sustenta uma rotina dessas sem se alimentar bem. Exato. A gente até que perguntou pra Bá como é que funciona a alimentação dela no cruzeiro, falou que dá pra se alimentar bem. E aqui a nossa alimentação funciona com bombons, que a gente recebe todo episódio. Eu já tinha visto no podcast, eu já tava pensando, será que vai ter comida pra mim? Óbvio, porque eles Sempre acompanham a gente no after, então depois desse episódio a gente fica aqui fofocando, comendo uma comida boa e garantindo que a energia de amanhã, né, do treino, que todas nós temos que entregar amanhã, vai estar bem... Vai ter corrida pra todo mundo amanhã, então? Vai ter corrida pra todo mundo. E não deixem de, obviamente, pedir bombom também pra vocês. Eles têm 3 unidades, né? Uma em Moema, uma em Santo André e uma em Perdizes. A de Moema é super perto do Ibirapuera, então after perfeito também pra você pós-treino. Eles têm prato de café da manhã, então dá pra você ir lá logo de manhã fazer um brunch. Mas também tem almoço, janta, diversos pratos diferentes, poke, saladas. Cookie de maçã maravilhoso. Nossa, os cookies maravilhosos. Olha, é muito bom. E os wraps que a gente também adora pedir aqui são opções super rápidas, leves e perfeitas ali também pra esse horário que a gente tá gravando no nosso after. Então a gente vai encaminhando pro final, porque a gente tem esse outro momento aqui com a Bá pra gente comer e fofocar. Mas pra gente fechar, a gente tá começando, né, com um bloco super legal, especial, que é o nosso giro rápido pra gente fechar. A gente vai fazer perguntas bem rápidas, você, né, bate bola praticamente. Então, o seu treino favorito? Ciclismo. Treino que você odeia? Natação. Último perrengue de treino em viagem. Ixi, passa frio. Passa frio. Uma coisa que você acha um pouquinho cafona no mundo do triatlon? Essa coisa de overperformance, acho um pouco cafona. Melhor lugar que você já treinou?
Ai, gente, eu amei treinar em Paris. Sério? Ai, eu adorei. Ai, mentira, eu posso trocar. Maiorca. Melhor lugar que eu já treinei foi Maiorca. Maiorca foi top. Parece bem bonito. Eu ciclista. vi que você foi pra lá fazer um camping. Nossa, né? eu fiz um camping uma semana, foi maravilhoso. Seu maior sonho no esporte? Classificar para o Mundial. Um hábito que você gostaria de começar. Eu gostaria de começar a meditar. Não começar, recomeçar. Eu meditava bastante no passado e acho que me ajudava muito na questão de ansiedade. E eu gostaria de retomar esse hábito, mas tenho tido dificuldade. Um hobby novo que você gostaria de experimentar? Nossa, me pegou, gente. Não sei. Acho que eu gostaria de... Gente, é que eu já faço Eu ia falar, muito você já faz tanta esporte. coisa. Eu faço muito esporte. Ai, sabe o que eu gostaria muito de fazer? Cerâmica. Eu ia falar isso! Eu tava Eu pensando em amaria cerâmica. fazer cerâmica. Eu já testei uma vez, assim, gostaria de efetivamente pegar isso como hobby. E uma coisa que você acha que toda mulher deveria experimentar. Toda mulher deveria experimentar a sensação de correr livre, sem treino, sem relógio. Tira o relógio, vai correr livre, com uma música bem alta, a música que você mais gosta, cantando, gritando, correndo igual uma louca. É a melhor sensação do mundo. Amei. Obrigada, gente, eu amei. Obrigada por ter conseguido vir. A gente sabe que quando você vem pro Brasil é muita coisa, principalmente nesse final de ano. Mas obrigada por dividir um pouco da sua rotina com a gente, sobre as viagens, a disciplina que você tem e também uma vida que se movimenta ali o tempo inteiro. Exato. O triatlon, ele é sobre resistência, mas também é sobre coragem. Acho que a Bá trouxe muito disso pra gente hoje. Pra quem não te conhece, onde as pessoas podem te achar? Pode me achar no Instagram, então, Bárbara_Saião. É SAYAO. Então, saia grande, só que com Y. Tá aqui na descrição do vídeo É, também. mais fácil. Então, qualquer coisa, quem tiver dúvida, quem tiver curiosidade, pode me chamar por lá. Quem tiver também curiosidade de saber mais sobre o mundo corporativo, eu sou super aberta a conversar por lá, então só me mandar uma mensagem. Boa, sigam a Bá, Maravilhoso. acompanhem essa jornada que ela vai começar também rumo ali o seu segundo 70.3. E é claro, sigam o Girls to Run, sigam a gente aqui no Spotify, sigam a gente nas redes sociais. A gente tem muito post legal também no nosso Instagram, que a gente vai ali, essa conversa, ela sempre continua no nosso feed. Se Exato. inscrevam no canal do Estema e comentem nesse vídeo o que vocês acharam. Mandem para aquela amiga ali que tá tentando conciliar tudo e sempre tem a sensação de que não tá dando conta. A gente também não tá dando conta. Fica tranquila, Tá ninguém tudo tá bem. dando Tá conta. todo mundo junto. Exato. E é isso, a gente se vê no próximo episódio, toda quarta-feira. A gente se encontra por aqui. É isso, beijo. Beijo. Obrigada.